Filipenses capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Isso, amados, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O versículo que nós vamos ler é o versículo 7. Podemos ler? Filipenses capítulo 4, no versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Olha o que diz no versículo 13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pessoal, olha só, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, a primeira coisa que ele fala é de paz. Nós sabemos que paz é uma pessoa, Jesus é essa paz. Isaías chega a declarar que Jesus é o príncipe da paz. Paz, irmãos, ter paz não quer dizer que é ter ausência de luta, de conflito, de dificuldade, pelo contrário. A gente pode estar passando por lutas, por dificuldades, mas mesmo passando por um momento de adversidades, ter paz no nosso coração. Porque paz é uma pessoa, e ter a presença dessa pessoa na nossa vida é justamente o que nós precisamos para que possamos ter entendimento. Paulo chega a afirmar aqui que a paz de Deus excede todo entendimento. O entendimento, queridos, é o esclarecimento, é a capacidade que Deus nos dá de resolver situações que nós encontramos pelo caminho, problemas, adversidades, os verdadeiros pepinos que a gente encontra. Sem essa paz no nosso coração, nós vamos estar consequentemente preocupados, atribulados, e por estarmos atribulados, nós vamos agir pelo desespero, e podemos piorar e até agravar a situação que estamos vivendo. Agora, quando existe paz no nosso coração, essa paz ela nos dá entendimento, ela nos dá clareza, ela nos dá condição de raciocínio, e é justamente essa condição de raciocínio que vai trazer a direção que Deus tem para a nossa vida, para vencer o problema que estamos enfrentando. Nós temos um exemplo muito conhecido e clássico, quando Davi, quando Davi foi ao campo de batalha levar alimento para um dos seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele chegou lá, ele viu que estava um clima muito pesado entre os soldados de Israel, e que do outro lado estavam os soldados dos inimigos, o exército dos inimigos. Então Davi fez uma pergunta, o porquê daquela situação toda, e explicaram para Davi que não havia tido nenhuma guerra, a guerra estava paralisada, e que um maioral dos inimigos havia feito um desafio para que não houvesse guerra, mas um combate. Qual é a diferença de combate para guerra? Guerra, irmãos, é literalmente um monte de homens brigando com outros homens. São aqueles filmes que a gente vê, na TV. Isso aí é uma guerra, são vários homens, é um exército brigando com outro exército. E o que é combate? É uma luta de duas pessoas. Naquele dia, irmãos, o Golias, como nós conhecemos o texto, ele falou que não haveria guerra, mas que haveria o combate. Que se houvesse alguém dentre os soldados de Israel que lutasse com ele. Esse que lutasse com ele e o vencesse, todo o exército do povo filisteu iria servir o povo de Israel. Porém, se aquele que estava representando o povo de Israel perdesse naquela luta, naquele combate, todo o povo de Israel se tornaria escravo do povo filisteu. Quando esse homem ele fez esse desafio, essa proposta, ficou tudo paralisado durante dias. O exército de Israel, os militares, estavam espantados, não tinha ninguém que tinha coragem de entrar naquela batalha. O próprio rei Saul, que além de ser rei, ele era considerado um militar, era considerado uma pessoa de exemplo nas guerras, nem ele quis entrar naquele combate, porque o risco era muito grande. Golias era um homem muito experiente, era um homem muito grande, até a Bíblia, a gente chama Golias até de gigante, assim. Então, todos se achavam em desvantagem para entrar num combate com ele, porque uma coisa que eles era uma guerra, um exército contra um outro exército, e guerra vale tudo, irmãos, é 2 em cima de um, é 5 em cima de um. Agora o combate não, combate é um homem contra um outro homem. Aí nessa daí, irmãos, quem vencer iria levar esse prêmio,
de um povo se tornar escravo do outro. Então ninguém queria arriscar. Então quando Davi ele soube dessa situação, o que ele fez? Ele se prontificou a entrar. Agora é interessante que Davi estava em paz. A paz que Davi tinha trouxe o entendimento que ele precisava para vencer aquela batalha. E qual era o entendimento que Davi precisava para vencer, melhor dizendo, aquele combate contra o tal gigante? O entendimento, a direção que ele precisava era para que ele entrasse naquele combate confiando no Senhor dos Exércitos. Sendo, irmãos, que o próprio rei Saul da época, o rei Saul, ele mesmo estava atribulado, ele estava preocupado. E por conta dele estar preocupado, ele conseguiu preocupar todo o exército. Quer dizer, todo mundo preocupado, todo mundo atribulado, consequentemente ninguém tinha paz, e como ninguém tinha paz, ninguém também raciocinava. E é justamente isso que o inimigo quer fazer. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz que quando Moisés voltou ao Egito, segundo uma direção que Deus deu a ele, uma das ordens que Deus deu a Moisés é que Moisés procurasse o faraó, o rei da época, e pedisse a faraó que liberasse o povo para cultuar o Senhor, cultuar a Deus no deserto durante 3 dias. E Moisés até questionou: Senhor, mas como que eu vou falar isso para o rei do Egito? Ele não vai permitir. E aí Deus foi: não, eu vou ser contigo, vai lá, tal. E ele foi lá. Quando Moisés foi até Faraó para falar com o Faraó ficou revoltado com aquilo. Ele ficou nervoso com aquilo. E ele não permitiu. E o que ele fez? Ele chamou um dos responsáveis pelos escravos, pelos hebreus, e falou: olha, dobra o trabalho. Eles estão muito ociosos, ou seja, eles estão muito parados. Por conta deles estarem muito parados, eles estão com tempo para pensar em sair do trabalho para ir adorar o Deus deles. Vamos aumentar a carga de trabalho, porque aumentando a carga de trabalho eles vão estar mais cansados, consequente por estar mais cansados não vão raciocinar, não vão pensar e não vão ter tempo para pensar em adorar o Deus deles. Olha como é que o diabo é sujo. Ele aumentou a carga do trabalho dos escravos para que o cansaço gerasse um enfado e os escravos não pensassem. Sendo, irmãos, que essa estratégia de aumentar as cargas de trabalho dos escravos não foi feita somente nessa situação que Moisés fez um pedido a ele. Isso acontecia sempre que o faraó, o rei da época, se sentia ameaçado pelos escravos. Sabe por quê? Porque a quantidade de hebreus era mais que o dobro da quantidade de egípcios. Era muito mais, eram milhares de pessoas. Se os hebreus se juntassem, eles poderiam fazer uma rebelião no Egito, tomar todo o Egito e dar uma coça, matar todo mundo dos egípcios. Eles tinham todo esse poder, mas por conta deles estarem trabalhando tanto, eles não conseguiam enxergar a força que eles tinham. É por isso que a Bíblia diz, através de Oséias, que diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quer dizer, e era exatamente o que Faraó, o diabo, temia, que um dia os hebreus despertassem e percebessem que eles tinham muito mais poder do que eles imaginavam. E é justamente isso que o inimigo quer fazer. O inimigo quer roubar a sua paz, quer roubar a minha paz, porque ele roubando a minha paz, consequentemente eu fico sem entendimento. Eu fico sem esse raciocínio, sem essa sabedoria de Deus. E sem esse raciocínio, o que eu vou fazer no momento do desespero? Eu vou agir de qualquer maneira. Eu vou acabar agravando a situação. Então o que Paulo está falando? A paz de Deus que excede todo entendimento. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós precisamos da paz de Deus, que é Cristo, que é a vida de Jesus na nossa vida, porque tendo essa paz nós vamos ter entendimento. E tendo esse entendimento, esse esclarecimento, esse raciocínio que só o Senhor pode nos dar, é que nós vamos vencer as batalhas que enfrentamos. Amém? Agora a pergunta é: como ter paz? É uma boa pergunta. Você não vai encontrar paz numa prateleira de supermercado. Você não vai encontrar paz numa esquina vendendo. Só existe um lugar que nós encontramos paz. E esse lugar se chama presença de Deus. Nós precisamos investir tempo em oração.
Na medida que nós vamos orando e vamos colocando o nosso coração diante de Deus, vamos colocando os nossos problemas, na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos esvaziando. E na medida que estamos orando e nos esvaziando, é a medida que Deus vai nos enchendo da paz dele. E é essa paz que vai nos trazer entendimento para que a gente possa agir com sabedoria, para que a gente seja mais assertivo nas nossas decisões, para que a gente tenha mais sucesso na nossa postura. Agora, para isso a gente precisa orar. Não existe um outro caminho a não ser esse, a não ser oração. Não existe nenhuma outra receita a não ser essa. É por isso que muitas vezes quando a gente vai orar, dá sono, a gente começa a bocejar. Quando a gente vai orar, parece que a mente fica infrutífera, não tem nada para falar. Vem um cansaço, te dá sono, você vai ler a Bíblia, é uma luta. Por quê? Porque o inimigo sabe que é através da sua oração que o seu coração vai ser alinhado ao coração de Deus. Que é justamente naquele momento de oração que é o melhor escape que você precisa para você colocar para fora aquilo que está te fazendo mal e, consequentemente, estar vazio para Deus te encher de paz. E é essa paz que excede todo entendimento que vai trazer a direção que você precisa para você alcançar o que Deus tem para você. Então Ele vai fazer de tudo para impedir para você orar. Vai ter dia que você vai estar com vontade de orar, mas vai ter dia que você não vai estar com vontade de orar. E Jesus fala, olha, e quando orardes, Jesus não fala, e se orar, ele fala, e quando orardes assim. Por que Jesus fala isso, e quando orardes? Porque oração, irmãos, não é uma coisa que eu faço quando eu tenho vontade. Oração é uma coisa que eu faço porque eu preciso. Bota uma coisa na sua cabeça, por favor. Você não tem que orar quando te dá vontade. Você não tem que vir na igreja quando te dá vontade. Porque se você for esperar, te dá vontade para orar, te dá vontade para vir na igreja, sabe quando você vai vir? Nunca. Sabe quando você vai orar? Nunca. Todo mundo aqui é adulto, não tem criança aqui. E quando a criança ela chega, né, para o mais velho e fala assim, não vou almoçar não vou comer não estou com fome, não quero isso. Você como pai, como mãe, você faz o quê? Você faz o gosto da criança ou obriga ela a comer, entendendo que é importante ela comer? Você obriga ela a comer, por quê? Ela pode até dizer que não está com vontade, mas ela precisa comer, senão ela vai adoecer. É igual remédio, irmãos, amargo. Às vezes a criança, não quero, é amargo, o gosto é ruim, mas você sabe que amargo é ruim, mas ela precisa tomar, porque é através daquele remédio que ela vai ser curada. Irmãos, vida com Deus é a mesma coisa. Tem dia, irmãos, que está doce, mas tem dia que está amargo. Tem dia que você não está com vontade. E aí, se você depender da sua boa vontade de buscar Deus, você não vai buscar. E aí você não vai buscar, consequentemente não vai ter paz. Sem paz você não tem entendimento, ou seja, sem paz está atribulado, sem entendimento, pronto. Qualquer doideira que der na cabeça você vai fazer, vai piorar a situação. Então, vir na igreja, orar, buscar Deus, a gente não faz quando tem vontade, a gente faz porque a gente precisa. Com vontade ou sem vontade eu estou fazendo. É uma questão de sobrevivência. A gente precisa sair do campo do sentimento e ir para o campo do raciocínio. É por isso que a Bíblia diz que o culto é racional. Quando a Bíblia diz que o culto é racional, Paulo em nenhum momento está racionalizando a fé. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: ninguém está fazendo nada aqui que não queira fazer. Todo mundo aqui precisa fazer convicto, sabendo o que está fazendo. Porque quem está com problema psiquiátrico é os pequenininhos de Deus. São os pequenininhos de Deus. Então, todo erro que é cometido, que é falho, por conta dessa deficiência psiquiátrica, Deus ele tem uma misericórdia específica para isso, porque são os pequenos, são as crianças, não raciocinam direito. E eu? Se eu tenho as minhas faculdades mentais boas, Deus não vai dar mole para mim. Ele sabe que se eu cometer um erro, eu não cometi porque eu estou, não. Ele sabe que eu cometi sabendo o que eu estava fazendo, porque eu tenho um direito de escolha. Então, estou sendo bem direto hoje. Tem pessoas, irmãos, que estão com as faculdades adulteradas, são os pequeninos do Senhor. A gente pode nem tocar neles. Qualquer erro e problema que eles cometerem por conta das suas faculdades que estão alteradas, Deus é responsável. São os pequeninos dele, amém? Agora, graças a Deus, eu não tenho problema com as minhas faculdades mentais.
Quando eu cometo um erro ou um acerto, a responsabilidade não é de Deus, é minha. Por quê? Porque elas funcionam bem. Então, queridos, evangelho é responsabilidade. Ninguém aqui rasga dinheiro. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. A pandemia está mostrando o que está acontecendo. É uma questão de decisão. Entrar na arca não é uma questão de insistência de Noé, é uma questão de escolha minha e aproveitar enquanto a porta está aberta, porque quando levantar a porta e fechar, o dilúvio vai vir. É uma questão de entendimento, de raciocínio. Então a gente precisa raciocinar e falar: meu Deus, eu preciso me fortalecer, eu preciso dessa paz, eu preciso desse entendimento, eu preciso buscar. Eu posso até não estar com vontade de buscar, mas eu vou buscar. Porque eu não vou pela vontade, eu vou porque eu preciso, eu dependo. É uma questão de sobrevivência. Eu preciso buscar Deus para ter essa paz, e essa paz me dá entendimento, porque é esse entendimento que vai me levar ao meu alvo, que vai me trazer o sucesso que a palavra de Deus me garante. Amém, gente? Então é uma questão de decisão, de decidir fazer. Não espera sentir, não espera, aparecer um passarinho azul, falar com você, não espera por ninguém, não espera te dar vontade, faça. É aquele ditado que diz por aí, o que tiver de fazer, faça hoje, não deixa para amanhã, o que tem que ser feito hoje. É hoje, é agora, é para arrepender agora, é para voltar para Jesus, é agora, é para planejar agir, é agora, não posso deixar para amanhã. Porque a vida é um sopro, passa rápido. E as minhas decisões hoje, elas podem influenciar nos meus dias adiante. Então é uma questão de querer, de posicionamento. E aqui Paulo fala sobre isso, que a paz de Deus excede todo entendimento. Em Salmos, abre lá por favor. Salmos 49. Agora, queridos, quem que vai nos trazer paz? Como eu falei, é Deus que vai nos trazer paz, é o Espírito Santo. Essa paz é o equilíbrio que nós precisamos para que a gente tenha entendimento. E entendimento, irmãos, é a capacidade de compreender as coisas. É a clareza que Deus me dá das coisas. E essa capacidade, é essa clareza que vai fazer com que eu desfrute do melhor do Senhor. Agora, um coração atribulado não tem entendimento, é uma mente cansada, e uma mente cansada negocia princípios e valores. É perigoso demais. Há muitas pessoas que estão com uma mentalidade cansada, porque estão sem paz, estão negociando seus princípios, estão negociando seus valores, estão abrindo mão daquilo que o Senhor prometeu, porque estão cansados, estão afadigados. Cansaço, irmãos, todo mundo sente, mas a paz de Deus nos renova. Você pode até estar cansado por fora. Paulo falou que ainda que o homem exterior venha se corromper, Paulo fala da velhice, ele já estava idoso, mas ele falou, mas o homem interior se renova dia após dia. Então você por fora pode estar cansado, seu corpo está passando por uma fase, aquele cansaço da vida, porque vem. Mas, irmão, se o nosso espírito estiver firme com Deus, a gente vai sendo renovado. E essa renovação, ela vai abençoando o nosso exterior. Eu não tenho a mesma idade de 10 anos atrás, eu já estou sentindo um certo cansaço. Mas eu não posso deixar que esse cansaço entre aqui dentro. Eu não posso ficar com o espírito do profeta velho. Não é assim? Lembra dessa passagem na Bíblia? Não, eu tenho que estar sempre com o espírito renovado no Senhor. Agora, quem que vai renovar o nosso espírito? É a paz de Deus. E quem que traz essa paz? O Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoal, é como aquele órgão que tem, a ONU. Já ouviu falar desse órgão? A ONU? A ONU, irmãos, é um órgão importante, porque ele traz o equilíbrio da paz entre as nações. Eu não sei se você se recorda, mais ou menos há uns 2 anos atrás, o presidente atual dos Estados Unidos, ele estava, eu não sei se quem começou primeiro, ele estava de implicância com um presidente de uma outra nação, acho que é a Coreia do Norte, Coreia do Sul, sei lá, eu não sei quem que começou com o quê. Irmãos, e era um bate-boca pela internet, igual criança, um mandando indireta para o outro, um falando que ia jogar míssil no outro, terrível, troço terrível. O que estava acontecendo ali, irmãos? Estava para estourar uma outra guerra.
Sendo, irmãos, que se estourasse outra guerra, isso ia prejudicar literalmente o mundo todo. E isso até atingiu a economia, atingiu uma porção de coisas. Graças a Deus e a esse órgão chamado ONU, que trouxe um equilíbrio entre esses dois governantes ali, para que o negócio não tivesse um desequilíbrio, e se tivesse um desequilíbrio, ia estourar uma guerra. O pessoal até começou a brincar, fazendo meme, vai ter guerra nada, não sei o quê, ter guerra nada? Irmão, ali era briga de orgulho, ia ter guerra e ia ser feio. Há pouco tempo agora, irmão, só pegar aí, internet você vai ver. Quer dizer, aí entrou esse órgão ele entra justamente para trazer um equilíbrio, para trazer a paz. Trazendo isso, irmãos, para o campo espiritual, o Espírito Santo é Ele que traz esse equilíbrio. É Ele que traz esse equilíbrio dentro de casa. Às vezes o inimigo está criando situações para gerar um conflito, para gerar uma guerra, uma incompatibilidade. O Espírito Santo vem trazendo paz, vem trazendo entendimento. Amém? Mas eu preciso buscar o Espírito Santo. Assim como a ONU precisa de autoridade para poder agir e trazer equilíbrio entre as nações, nas divergências de opinião, o Espírito Santo também precisa ter liberdade. Quem vai dar liberdade ao Espírito Santo na nossa casa? É a gente, orando, clamando o Senhor para que haja paz. E consequentemente, tendo essa paz, vai ter entendimento. E tendo entendimento, irmãos, nós vamos ter sucesso. Amém? Vamos lá, Salmos 49. Olha o que diz. Salmos 49, no versículo 20, que diz assim: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Olha o que a falta de entendimento faz com a pessoa. É aquilo que eu falei de Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tem até uma historinha que eu contei de manhã aqui, uma reflexão, né? Não sei se é verídico, acredito que, de uma mulher que trabalhou numa casa de família durante anos. Ela foi governanta daquela casa. Ela trabalhou para uma senhora muito, muito rica. O marido daquela senhora faleceu, os filhos faleceram, só ficou aquela senhora. E ela ficou ali. Ela já trabalhava ali, mas já era até da família, já tinha aposentado, mas já estava ali, que já era da família. Aí aquela senhora vai e falece. Ela faleceu, aí aquela senhora ficou muito triste, pegou as coisas dela, foi embora para a casa dela e levou com ela um papel que a sua patroa, né, havia dado a ela de presente, falou que era um presente. E ela pegou, mandou fazer uma moldura, um quadro bonito, botou na sala. Aí todo mundo que chegava na casa dela perguntava: dona fulano, isso aqui é o que? Ela falava: não, isso aqui é um presente que a minha patroa me deu, eu servi ela há tantos anos, já estou aposentado, é uma das únicas coisas que eu tenho de recordação. Tem essa foto, tem essa moldura aqui. Mas ninguém pegava para ler o que estava naquele papel. Até que um dia uma pessoa chegou, perguntou: dona fulano, o que é isso aqui? Ela explicou tudo de novo, a pessoa pegou e leu e falou assim: ué, mas isso aqui é um testamento. Aqui está dizendo aqui que a sua patroa que faleceu passou todos os bens para a senhora. Quer dizer, ela não sabia ler, né? Ela estava rica e não sabia, né? Então, irmãos, olha só, a falta de conhecimento, quer dizer, ela estava rica e não sabia que estava rica. Ela tinha um documento que comprovava, né, toda aquela herança para ela, mas ela não sabia ler, estava lá pendurado lá. A mesma coisa acontece com o povo de Deus. Às vezes a pessoa, por falta de entendimento, ela pode estar até na condição de honra. Qual é a nossa condição de honra, irmãos? Não tem condição melhor do que essa, ser chamado filhos de Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, recebemos o poder de nos tornarmos filhos dele. Não tem honra melhor que isso. E existe também um testamento para a gente. Amém? Com a morte e ressurreição de Cristo, Ele nos deixou um testamento, Ele nos deixou um legado. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aí quer dizer, nós somos ricos espiritualmente. Quando eu digo rico espiritualmente, é em todo sentido espiritual e em todo sentido também material. Sendo que pela falta do nosso entendimento, do nosso conhecimento, me perdoe, tá, queridos, o que eu vou falar aqui, não estou generalizando não. Nós vivemos uma vida miserável e temos um Deus tão poderoso. A gente fica se perguntando: meu Deus, como que pode isso? Como que pode mesmo? O erro está em quem? É na nossa falta de entendimento. Agora, como tem entendimento se eu não tenho paz? Se eu vivo atribulado, se eu vivo envolvido nos meus problemas, se eu não tiro um tempo para Deus, se eu não tiro um tempo para buscar Deus, se é justamente buscando a Deus que eu me esvazio
e me encho da paz dele, e essa paz me traz o entendimento daquilo que é meu, quer dizer, não tendo paz não tem entendimento, e não tendo entendimento não sei o que é meu, eu vou viver como essa mulher, como um leigo. É como se eu tivesse as escrituras e não soubesse da riqueza daquilo que me pertence. Quem sabe isso não está acontecendo com muitos de nós, irmãos. Pastor, mas eu trabalho demais, eu estou cansado demais. Eu não estou falando que não acontece isso, mas será que esse cansaço, esse excesso de cansaço não é o inimigo, aumentando as cargas justamente para impedir você de buscar, para impedir de você invocar o Senhor? Tem gente que sem fazer nada está cansado. Pastor, eu estou cansado sem fazer nada. Você acredita? Acredito. E esse cansaço é justamente, não é porque você não faz nada, é porque o inimigo está gerando esse cansaço, nos impedindo de buscar, porque ele sabe que se nós buscarmos, na medida que oramos, nós vamos botando para fora o nosso peso, e na medida que nós vamos colocando para fora, Deus vai nos enchendo de paz. Amém, gente? E na medida que eu tenho paz, eu tenho entendimento, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento, eu tenho essa capacidade que eu preciso para desfrutar do que é meu. Aí é aquilo que eu falei, acho que no domingo, se eu não me engano, às vezes eu estou buscando do lado de fora aquilo que já está do lado de dentro. Às vezes eu estou buscando a cura do lado de fora, enquanto aquele que pode curar está do lado de dentro. Porque as pessoas no tempo de Jesus iam atrás de Jesus por aquilo que Jesus podia dar. Jesus estava no lado externo, estava do lado de fora. Após a sua morte e ressurreição, Cristo não está do lado de fora, Cristo está do lado de dentro. Então a cura que eu preciso, eu não tenho que procurar do lado de fora, eu tenho que procurar do lado de dentro. Por quê? Porque Ele está dentro de mim. Às vezes não, isso é fato, nós estamos com a solução dentro da gente e sem perceber estamos desprezando, buscando do lado de fora quem tem o poder para fazer o milagre que já mora aqui dentro. Agora, como ativar, como abrir essa porta para aquilo que está aqui dentro, transformar tudo do lado de fora? Não tem outro caminho a não ser buscar, não tem outro caminho a não ser orar, não tem outro caminho. É simples, é arcaico, é velho, seja o que for, ultrapassado, como dizem, porque a história agora é essa. A Bíblia está ultrapassada, tem que ser atualizada. Então, não, seja o que for, mas esse é o caminho, não mudou. O caminho é o caminho de oração, não mudou. Eu preciso orar, porque eu posso estar na condição de honra, mas sem entendimento, eu vou perecer como os animais. É o que Paulo fala, o menino sendo herdeiro de todo, mas sendo menino precisa de tutor. Ele pode ser príncipe, ele pode ser rei, mas se ele não tiver maturidade, ele precisa de tutor. Ele pode ser dono de tudo, mas não pode desfrutar de tudo. Porque maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com a minha entrega. Eu posso ter 90 anos de idade e ser muito maduro da vida e ser muito maduro espiritualmente, como eu posso ser muito maduro de vida e imaturo espiritualmente. Porque maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com entrega. E a entrega me leva a um lugar de renúncia. Na medida que eu busco a Deus, eu sempre perco alguma coisa minha. Eu sempre deixo alguma coisa minha, mas também sempre saio com alguma coisa dele. Não é uma troca, mas de certa forma é uma via de mão dupla. Porque para mim ter algo de Deus, eu vou ter que tirar algumas coisas que são minhas. É como um quarto, irmãos, que só cabe um guarda-roupa e uma cama. Se você quer uma cama nova, você vai ter que tirar a cama velha e colocar a cama nova. Não tem como ficar com duas camas, botar as duas juntas para virar um super cama, não dá. Se o espaço só dá para uma, então vai ter que tirar a velha e vai ter que colocar a nova. Conosco não é diferente. Enquanto eu não colocar para fora aquilo que é velho, aquilo que está me fazendo mal, eu não posso receber algo novo. Então a paz, irmãos, que nós precisamos, que a nossa casa precisa, nessa paz já tem o entendimento que precisamos para vencer. E para desfrutar de tudo que já está preparado. Deus não vai fazer, Deus já fez. O trabalho de Deus hoje não é para construir coisas, não é para fazer as coisas, Ele já fez tudo. O trabalho de Deus hoje, irmãos, é fazer a gente entender que o que a gente precisa já está prontinho. O trabalho de Deus, irmãos, é igual você que é mãe, que é pai, quando seu filho era pequeno, que o almoço estava pronto, você estava na rua procurando seu filho, brincando de bola. Menino, vai almoçar. Né? Vem para cá, menino, vem almoçar que o almoço já está na mesa. Deus não precisa construir mais nada, Ele já construiu tudo. O trabalho dele é fazer a gente entender que tudo já está pronto, é só a gente entrar e desfrutar.
A construção dele, irmãos, não é nas coisas, agora é dentro da gente. Não existe outro caminho a não ser buscar. A paz de Deus excede todo entendimento. É tendo paz eu tenho entendimento, e tendo entendimento eu desfruto do que Deus tem para mim e para minha casa. A sua casa pode até estar em tribulação, mas se tem alguém ali que tem paz no coração, esse alguém é um pacificador, e a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Quem é o pacificador? O pacificador, irmãos, ele é a influência de paz na casa. A casa pode estar toda atribulada, mas se ele tem paz, ele influencia o que ele tem. Ele contagia todo mundo com o que ele tem. Amém, gente? Porque ele carrega algo dentro dele, e a paz não é uma coisa que ele sente, não é um sentimento que ele carrega. A paz é uma pessoa, e a Bíblia diz que o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, esmagará Satanás. Então, por favor, se você carrega a paz com você, você não carrega um sentimento, você carrega o príncipe da paz. Não há demônio que vai ficar perto de você. Porque você não carrega uma coisa, você carrega alguém com uma espada, e essa espada é a espada de justiça. Quem tem paz influencia todo o seu ambiente. E é esse nível que o Senhor está nos chamando. Talvez algumas vezes, muitos de nós já até escalamos esse monte, desistimos, fomos até a metade do caminho, fomos até o topo e voltamos, talvez estamos parados ao pé do monte. Não importa, irmãos, o importante é a gente retomar na nossa corrida e subir até o topo, e chegar lá no topo e tomar o que é nosso. Tomar o que é nosso. É a paz que Deus tem para mim, então eu vou ter essa paz. O Senhor vai te dar uma noite e um restante de semana de paz. Nada vai te aborrecer em nome de Jesus. E que esses dias sejam dias de esclarecimento para você, de capacidade para você. Deus vai te dar essas capacidades. Os problemas que você está tentando resolver há anos, durante essa semana Deus vai dar direção para você resolver em nome de Jesus. Agora a gente precisa ser determinado e saber o que a gente quer. Não adianta chegar diante de Deus, isso que não, eu quero isso, Senhor, e eu sei que o Senhor pode me dar, e eu estou aqui com o coração aberto para o Senhor fazer, e Ele vai fazer, porque a paz de Deus excede todo entendimento, guarda as nossas emoções, guarda o nosso coração, os nossos pensamentos em Cristo Jesus, que os seus pensamentos, que o seu emocional seja tomado, guardado por essa paz que é uma pessoa chamada Jesus, que Deus te dê sabedoria para você vencer os obstáculos, porque Ele já decretou que a vitória é sua. Então vamos orar, vamos levantar nossa cabeça e vamos buscar o Senhor com o seguinte entendimento: eu não oro, eu não busco a Deus quando me dá vontade, eu oro, eu busco a Deus porque eu preciso. É uma questão de sobrevivência, com vontade ou sem vontade, eu estou embarcando nesse trem e vamos embora, que a viagem é longa, eu vou chegar no meu destino. Amém, gente? Fique de pé por gentileza, vamos orar em nome de Jesus e vamos ser focados com Deus. Eu tenho certeza no nome de Jesus que cada pastor que passar aqui vai liberar algo de Deus para as nossas vidas, e nós vamos terminar o ano, irmãos, com chave de ouro. Quando nós falamos no início do ano que era o ano para prosperar, fala assim, veio a pandemia e tal, irmãos, uma palavra foi liberada, e a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Eu estou com essa palavra ainda. Eu não quero saber de pandemia, eu quero saber do seguinte: para a glória de Deus, de todas as ovelhas do nosso rebanho aqui, a glória é dele, tá, pessoal? A maioria não pegou Covid, quem pegou se curou, e quem não houve óbito na nossa congregação, e vai ser assim em nome de Jesus. Não houve óbito e não vai ter, em nome de Jesus. Tá, pessoal? Então, eu falei no início da pandemia, a gente está entrando talvez despreparado, mas a gente vai sair mais forte do que a gente entrou. Então as direções estão aí para o final do ano. É simples, a nossa igreja é simples, não tem grandes congressos, não tem nada, mas tem jejum, oração e palavra, e vamos embora, é o que a gente precisa. Vão derrubar os gigantes que estão se levantando. Amém? A hora que der para fazer festa, a gente faz, mas vamos, no dia de fazer festa, vamos celebrar, irmãos, com a vitória na mão. Amém, queridos? Com a vitória na mão, e o que vai nos dar vitória é o Senhor, e o caminho é esse, é simples, é oração, é jejum em palavra, não tem outra coisa, é simples, é arcaico, é antigo, é velho, eu já pensei isso, eu continuo pensando, mas não tem jeito não, a direção é essa,
A gente precisa orar, jejuar, se agarrar à palavra e prosseguir, irmãos. E deixa os mortos enterrar os mortos, deixa o Papa casar quem é gay, deixa o pastor que é herege, deixa o pessoal, esquece isso, gente, esquece a Globo, esquece a esquerda, a direita, vamos olhar para Jesus, autor consumador da nossa fé. Deixa os mortos enterrar os mortos, vão olhar para Jesus, vão cuidar da nossa casa, igual a galinha cuida dos pintinhos, cuida da sua casa, querido. Para de ficar olhando para os outros, para o vizinho, esquece pessoal, vamos olhar para Jesus. Amém, gente? Glória a Deus.